Olá você, seja bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, Carol Solberg, do vôlei de praia, seu protesto fora Bolsonaro e os manjados picaretas da CBV com Antônio Manuel Góes. Jorge Moraes analisa o Campeonato Brasileiro até o momento e a volta de público aos estádios. Nos Gênios do Esporte, Marta, a rainha do futebol feminino. Aqui na Europa, a Federação Portuguesa de Futebol faz teste com público na primeira divisão. Isso e muito mais aqui no PB Desporto. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato a Maceió, Alagoas. Jorge Moraes e a sua análise do Campeonato Brasileiro até o momento e essa volta, os testes com públicos nos estádios. Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta dentro do PB Desporto. E para falar sobre um assunto que eu acho importante dentro deste momento do Campeonato Brasileiro. O futebol aqui no Brasil, propriamente dito, ele tem várias competições. Os estaduais, a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a Copa Norte, enfim, são muitas competições. A gente aqui ainda se envolve com o Campeonato Libertadores da América, com Copa Sul-Americana, e neste exato momento o futebol brasileiro ele participa da sua mais importante competição, que é a Série A nacionalmente e a Série B também. E nós estamos, neste exato momento, atingindo 1/3 dessas competições. 1/3 de jogos realizados. E não tem como você ainda definir quem é quem dentro da competição. Quem é que está melhor. A gente já teve o Atlético Mineiro como líder. A gente já teve a equipe do Internacional. Agora o Atlético Mineiro está de volta à liderança. Com problemas de salários atrasados, deve completar agora, já completou 2 meses, e o técnico argentino Jorge Sampaoli disse até numa entrevista que imaginava como é que estaria o clube se tivesse numa situação pior dentro da tabela. E está liderando e está com problemas financeiros, 2 meses sem pagar aos seus jogadores. Tem também a Série B, onde a gente vê clubes tradicionalíssimos, como o Cruzeiro de Belo Horizonte, clube que já ganhou Libertadores da América na zona de rebaixamento da competição. Então, é um campeonato tão equilibrado e tão difícil que ele é assim, com altos e baixos. Quando você pensa que uma equipe vai disparar, ela começa a perder terreno. A outra que está lá embaixo começa a reagir, quem está no meio da tabela começa a crescer. E você não tem como imaginar, com 1/3 da competição de jogos realizados, quem realmente vai conquistar o Campeonato Brasileiro da Série A. Quem da Série B vai subir para a divisão especial. Quem é que vai cair para a Série C da temporada nacional do futebol brasileiro. Agora, essa é uma situação, é uma realidade. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Eu sou contra a volta do torcedor aos estádios. Mas tem clube que só joga com o calor da sua torcida. Vou dar 2 exemplos. O Flamengo do Rio de Janeiro, uma baita de uma equipe, um grupo maravilhoso, com jogadores que o Flamengo, se quiser, ganha o Campeonato Brasileiro a hora que ele achar que deve ganhar. Agora, também é um clube que joga no calor da sua torcida. 60, 70 mil torcedores no estádio. E isso não está acontecendo. Já foi vetado o torcedor para voltar aos estádios de futebol aqui no Brasil, pela força, de quem não queria, que conseguiu exatamente fazer com que a CBF mudasse de ideia. O CSA aqui em Alagoas é um time que passou até agora, 2 rodadas, dentro da zona do rebaixamento. Mas ele joga com a força da torcida e ele sente a falta dessa torcida. Agora, por falar na volta da torcida, lá no Amapá, o campeonato de lá está fazendo uma experiência. Abriu para 300 torcedores. Aí você vê a imagem,
Tem para mais de 600, tem quase 1.000. E depois vem a desculpa, não é assim, é que estava gente já com o credenciamento anterior. Não é verdade. Tem mais um detalhe no campeonato do Amapá, é que ninguém obedeceu o distanciamento. Então, se isso se viu como teste, como experiência para o futebol brasileiro, foi um teste negativo, foi uma experiência que não pode servir de exemplo para ninguém. Então vamos viver aqui e continuar com o novo 1/3 da competição, que é o brasileiro, e esperar o terço final, que é quando a gente tem exatamente uma ideia melhor com relação aos finalistas. E torcer para que até lá, o final dessa competição, a gente não tenha ainda a volta do torcedor. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você, até o próximo PB Desporto. Tá legal, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Aqui na Europa também teremos teste, aqui em Portugal, no jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente para a primeira divisão da Liga Portuguesa de Futebol. Serão permitidos 1.000 adeptos, 1.000 torcedores nessa partida como teste. A federação deixa bem claro que é um teste. Vai ser avaliado ainda neste mês de outubro a possibilidade de termos pelo menos 25% a 30% de público nos estádios. E esse vai ser um teste para ver essa possibilidade. Ok, os números aqui na Europa aumentaram, estamos numa segunda onda, Portugal também teve os números estão crescendo com relação a infectados, o número teve um crescimento absurdo, né? Chegamos até mais de 800 pessoas infectadas diariamente, quando há um mês atrás tínhamos, um pouco menos de um mês, 190, 195, 200 no máximo casos por dia, que pese o número de óbitos estar ali controlado, né? Tivemos um aumento agora, mas a diferença, né? Eu particularmente sou contra a volta de público, mas um teste até pode ser, tudo bem, mas a verdade é que o comportamento das pessoas, já que está havendo teste, é que tem que ser avaliado aí. No Brasil, infelizmente, as pessoas, como as imagens mostraram nessa final do Campeonato do Amapá, o Moraes até comentou recentemente, estavam juntas. Teve pessoas, sim, que seguiram aquele protocolo, mas muitas pessoas pulando, comemorando, vendo o jogo juntas. Aí, imagina no Maracanã, no Morumbi, em São Paulo, no estádio da Arena Grêmio, do Beira-Rio do Inter, do Bahia, lá em Salvador, enfim. É muito complicado e muito perigoso, e a CBF pode utilizar isso, os clubes também, esse jogo lá da Amapá, esse teste, para voltar com o público logo, né? A CBF vetou temporariamente, mas isso pode ser um incentivo. Mas vamos falar agora no quadro Gênios do Esporte sobre Marta Vieira da Silva. A Marta, a melhor jogadora do futebol feminino do mundo, da história do futebol. 6 vezes eleita pela FIFA a melhor do mundo, participação em 5 Copas do Mundo, foi vice-campeã 2 vezes com a seleção brasileira, vice-campeã das Olimpíadas 2 vezes, 2008 e 2012, ou melhor, 2004 e 2008. Várias vezes também eleita bola de ouro em competições como a Libertadores, que ela jogou pelo Santos, e atuando desde os 14 anos, a primeira equipe dela, ela que é de Dois Riachos, Alagoas, cidade do interior de Alagoas, partiu com 14 anos, sozinha para o Rio de Janeiro, para tentar, ela que era destaque nas peladas entre os meninos, que acabou gerava ciúme dos meninos, né, e disputa para que ela jogasse na equipe deles, mas também, infelizmente, o preconceito por ser mulher. E a Marta, por ser também uma gênia, né, ela só brava no meio dos meninos. Mas a verdade é que a Marta passou dificuldades na sua vida, na sua infância. O pai abandonou a mãe, foi criada pela mãe e pela avó, passou fome, teve que vender sacolé, né, nas ruas, enfim, né, picolé, enfim. Uma vida muito difícil, mas ela, pelo talento, acreditou, foi para o Rio. Infelizmente, o Vasco acabou em 2003, a equipe feminina do Vasco. Foi para o Santa Cruz, de Minas Gerais. Enfim, aí despontou para o mundo, foi jogar na Europa, jogando nos Estados Unidos. As equipes que a Marta jogou
além do Vasco e do Santa Cruz, o Santos, o Gold Pride, o Western New York Flash, o Tirassol, o Rosengard e o Orlando Pride, agora além da seleção brasileira. A Marta que marcou, até o momento, quase 300 gols, 279 gols em sua carreira, em 417 jogos, incluindo seleção e as equipes que a Marta participou. Vamos botar aqui, inclusive, um videozinho com um pouquinho dessa talentosa Marta, tantas vezes premiada, 6 vezes a melhor do mundo pela FIFA, 2 vezes vice-campeã olímpica e campeã e artilheira por todos os clubes que participou. Sem dúvida alguma, um talento. Vocês vão conferir agora as imagens da genial Marta. Tá aí então, Marta, um talento nato, a Marta Vieira da Silva, Marta, um gênio, um talento e que merecia muito mais valor aqui no Brasil. O futebol feminino agora está no crescente, mas ainda, no meu modo de ver, ainda precisaria ser mais reconhecida pelo talento enorme que é essa gênia chamada Marta Vieira da Silva, a nossa Marta. Mas vamos agora até o Rio de Janeiro. O Antônio Manuel Góes e a Carol Solberg, que protestou contra o Bolsonaro, pedindo fora Bolsonaro, agora sendo ameaçada, vai a julgamento, já que a CBV, através do seu presidente, disse que ela não tinha que se manifestar, que não era o local. A CBV que não tem moral nenhuma, para começo de conversa, né, Antônio Manuel Góes, para agir dessa forma. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. No dia 20 de setembro, um mês e uma semana atrás, a atleta Carol Solberg, da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia, foi entrevistada pelo canal Sport TV após receber a medalha de bronze no Circuito Nacional da Modalidade em Saquarema, região dos Lagos, aqui perto do Rio. Exercendo o direito de livremente se manifestar, garantido pelo artigo 5º da Constituição, Carol finalizou sua fala com um bombástico "Fora Bolsonaro!", o suficiente para as hienas do bolsonarismo nas redes sociais e a própria Confederação Brasileira de Vôlei a escracharem, além de denunciada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que a julgará por falaciosa infringência dos regulamentos, tidos corporativamente como acima da lei maior. A exemplo da mãe, a campeoníssima do Flamengo e da Seleção Brasileira Isabel do Vôlei, ainda uma jovem senhora e atleta master aos 60 anos, de fazer inveja e também a nos orgulhar por sua trajetória desportiva e engajamento cidadão, Carol Solberg, para além dos ataques da matilha hidrófoba que integra a milícia de Bolsonaro, foi insultada por um ex-campeão olímpico do mesmo vôlei de praia,
o Emanuel Rego, presidente da Comissão Nacional de Atletas da categoria. Previsível, assessora da Confederação Brasileira de Vôlei, presidida por um dinossauro de 87 anos, Walter Pitombo Laranjeiras, o Toroca de Maceió, um ex-inexpressivo vereador da capital alagoana, apadrinhado dos golpistas de 1964, por quase 40 anos à frente da Federação de Vôlei local, que promove por lá a Prisca Zeras, um campeonato do tipo ação entre amigos, com formidáveis sinecuras a privilegiar os do seu entorno e compadrio. Respondam-me os conterrâneos de Alagoas, por favor. Dada a proeminência em qualquer época do vôlei, do futebol ou outra modalidade desportiva de nosso pobre estado nordestino, as voltas com seculares desmandos de embolorada oligarquia da cana-de-açúcar, para garantir a um dirigente local, como o Toroca, e outros como o tal Gustavo Feijó, prefeito da pequena cidade de Boca da Mata, na vice-presidência da CBF para o Nordeste, salvo por participarem com seus votos, e dos clubes e entidades que controlam com mão de ferro e muita corrupção, das falcatruas de João Avelange, Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Del Nero, Carlos Arthur Nussmann, Ari Graça Filho e outros picaretas já oficialmente banidos do esporte mundial. Referenciado em Maceió, em sua idade provecta, ainda agarrado ao osso, também com denunciado histórico de improbidades, desde que foi levado para a CBV no fim dos anos 1980. Ele mesmo capataz e fiel escudeiro de Nussmann e Ari Graça na consumação da roubalheira que levou esses dois últimos cartolas à prisão e ao banimento do esporte, Toroca chegará ao fim como entrou, pela porta dos fundos. Só escapará da prisão por ser octogenário, detalhe que o tornou legalmente inimputável, sem, todavia, fugir do lixo da história do vôlei brasileiro. Pois bem, figuras abjetas como Toroca e seu mais recente apaniguado Emanuel, ex-medalhista do vôlei de praia, que todos até bem pouco aplaudimos em Olimpíadas e outros eventos internacionais, armaram odiosa farsa inquisitória, marcada para a próxima terça-feira, dia 6, em cuja corte Carol Solberg, 33 anos, será julgada e até, quem sabe, banida das areias por um camaleônico STJD, face ao exercício do sagrado direito cidadão de protestar contra a avassaladora destruição do país em curso, ao gritar com nosso efusivo agradecimento, um indignado e mais que pertinente, fora Bolsonaro, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. E no momento que gravamos a edição desse PB Desporto, surge o comunicado da UEFA dando permissão para a volta de adeptos, a volta de público aos estádios de futebol a partir da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, que está por começar a sua fase de grupos. Nesse caso, o Porto, aqui de Portugal, o estádio do Dragão, com capacidade para 50 mil lugares, poderá ter 30%, até 30% de público no estádio, ou seja, 15 mil espectadores, adeptos, no caso do Futebol Clube do Porto. A medida foi tomada baseando-se que a UEFA considerou um sucesso a presença de público na final da Supertaça envolvendo as equipes do Bayern de Munique da Alemanha e o Sevilha da Espanha no último dia 24 de setembro. Vale lembrar que a última palavra será das autoridades sanitárias de cada local. A UEFA dando a permissão, mas vai caber às autoridades sanitárias de cada país, de cada cidade envolvida, que tem um time envolvido na competição, dê a palavra final. Mas o PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Yeah.